A primeira ferida acontece antes das palavras, antes da memória consciente, antes mesmo de você saber o seu nome. Ela acontece nos braços que nunca vieram. Existe um momento na vida de cada ser humano, um momento que a maioria não consegue lembrar, onde algo fundamental é decidido, não por escolha, não por pensamento, mas pelo corpo, pelo sistema nervoso, pela experiência primitiva de estender os bracinhos e encontrar o vazio, ou encontrar o calor. O que acontece nesse momento determina quem você se tornará, não parcialmente, completamente. E aqui está a verdade, que poucos estão preparados para ouvir, a maioria dos adultos, que lutam para receber amor, que sentem a intimidade como uma ameaça, que sabotam relacionamentos, no momento em que ficam bons demais. Não estão lidando com meros problemas de relacionamento, estão lidando com uma ferida que aconteceu antes de terem palavras para nomeá-la. Carl Jung, o grande Jung, compreendeu algo que a psicologia moderna está apenas começando a aceitar: o si mesmo. Não nasce pronto, ele é construído, e a fundação dessa construção acontece em silêncio, nos primeiros meses de vida, através de algo aparentemente simples: ser acolhido. Mas calma, porque o que estou prestes a revelar sobre o que acontece quando um bebê, um anjinho, não é segurado com amor, vai mudar completamente como você entende a si mesmo. E talvez explique feridas que você carrega há décadas, sem saber de onde vieram. Vamos começar pelo que deveria acontecer, o que Jung chamaria de desenvolvimento arquetípico normal, do si mesmo. Um bebê, um anjo, nasce em estado de fusão completa. Ele não distingue entre eu e o outro, entre interno e externo, entre o seu corpo e o corpo da mãe, do anjo da guarda. Jung chamou isso de participação mística. O bebê, literalmente, vive em um mundo onde não existe separação, e é exatamente nesse estado de fusão que algo crucial precisa acontecer. A mãe, ou o cuidador primário, precisa fornecer o que os psicólogos do desenvolvimento chamam de espelhamento. Quando o bebê chora, alguém responde. Quando o bebê estende os braços, alguém o pega. Quando o bebê sente fome, alguém o alimenta. Quando o bebê sente medo, alguém acalma. Parece simples, mas o que está acontecendo em nível psicológico é extraordinariamente complexo. Cada vez que o bebê expressa uma necessidade, e essa necessidade é atendida, uma mensagem fundamental está sendo transmitida, não em palavras, em sensação, em experiência corporal. A mensagem é: você existe, suas necessidades são reais, o mundo responde a você, você merece cuidado. E aqui está o que Jung compreendeu, e que poucos entendem. Essa mensagem não é apenas emocional. Ela é arquetípica. Ela está construindo a estrutura fundamental da psique. Quando um bebê é segurado com amor, algo acontece neurologicamente. O sistema nervoso se regula. Os níveis do hormônio do estresse, o cortisol, baixam. A oxitocina flui. O corpo aprende que o mundo é seguro. Mas mais importante que isso, o si mesmo verdadeiro começa a se formar. Jung descreveu o si mesmo como o centro organizador da psique, o núcleo do ser, a totalidade do que somos. Mas o si mesmo não nasce pronto, ele emerge. E essa emergência depende completamente do que acontece nos primeiros meses de vida, quando um bebê é consistentemente segurado com amor. O si mesmo
emerge de forma integrada. A criança desenvolve o que Jung chamou de ego saudável, uma estrutura psíquica capaz de navegar o mundo com confiança básica. Mas o que acontece quando isso não ocorre? O que acontece quando um bebê estende os braços repetidamente e encontra o vazio? Aqui é onde precisamos falar sobre o professor Haroldo e seus macacos. Na década de 1950, o professor Haroldo conduziu uma série de experimentos que chocaram o mundo científico. Ele separou macacos bebês de suas mães e ofereceu a eles duas substitutas. Uma era feita de arame, tinha uma mamadeira com leite, oferecia nutrição. A outra era coberta de tecido macio, não tinha comida, oferecia apenas calor e textura. O que você acha que os macacos escolheram? Eles escolheram o tecido. Passavam 22 horas por dia, agarrados à mãe de pano. Só iam à mãe de arame quando a fome se tornava insuportável. E mesmo assim, voltavam imediatamente para o tecido. O professor Haroldo provou algo que Jung já intuía: a necessidade de contato físico, de ser segurado, de calor, é mais fundamental que a própria sobrevivência. Os macacos criados apenas com mães de arame desenvolveram comportamentos devastadores, balançavam obsessivamente, mordiam a si mesmos. Quando se tornaram adultos, não sabiam como cuidar de seus próprios filhotes. A privação de toque destruiu sua capacidade de formar vínculos para sempre. Os orfanatos romenos da década de 1980 confirmaram isso em humanos. Crianças que eram alimentadas, mas raramente seguradas, tinham níveis do hormônio do estresse, o cortisol, drasticamente alterados. Anos depois, mesmo vivendo em famílias amorosas, a ferida não era apenas psicológica, era biológica, permanente. Mas aqui está o que Jung acrescentaria a essa compreensão. E é aqui que a coisa fica realmente profunda. A privação de toque não apenas afeta o desenvolvimento neurológico, ela fragmenta o si mesmo em formação. Quando um bebê estende os braços repetidamente e não encontra resposta, ele enfrenta o que podemos chamar de primeira escolha impossível. Só que não é uma escolha consciente, é uma adaptação de sobrevivência. O bebê precisa fazer algo com a dor de não ser segurado. E há apenas duas opções. Primeira opção, continuar sentindo a dor completamente. Mas isso é insuportável. A dor de não ser tocado, de não ser respondido, é literalmente insuportável para o sistema nervoso infantil. Segunda opção, desligar, dissociar, separar-se da necessidade. E é aqui que o si mesmo se fragmenta, o si mesmo verdadeiro, aquela parte que sente genuinamente, que precisa genuinamente, que deseja conexão genuinamente, se torna insuportável. Então ele vai para a sombra, é enterrado, reprimido, e em seu lugar emerge o que Jung chamaria de uma máscara social prematura, um falso si mesmo, uma estrutura adaptativa que existe não para expressar quem a criança realmente é, mas para sobreviver em um ambiente onde suas necessidades fundamentais não são atendidas. Esse falso si mesmo pode assumir várias formas. Pode ser o bebê que para de chorar, que aprende que chorar não traz resposta, então simplesmente para. Os pais podem até achar
que tem um bebê fácil, calmo, independente. Na realidade, tem um bebê que desistiu. Pode ser o bebê que se torna hipervigilante, que aprende a ler cada microexpressão do cuidador, antecipando quando, talvez, haja uma chance de ser atendido. Esse bebê está treinando para uma vida de hipervigilância relacional. Pode ser o bebê que se torna rigidamente autossuficiente, que aprende a se acalmar sozinho. Não porque isso seja natural, mas porque não há outra opção. Esse bebê está construindo a fundação do que se tornará uma incapacidade adulta de pedir ajuda. E aqui está a revelação que conecta tudo isso ao narcisismo, porque o narcisismo, como Carl Jung sempre compreendeu, não é simplesmente egoísmo ou vaidade. É uma estrutura psíquica compensatória que emerge de uma ferida primária profunda, quando o si mesmo verdadeiro vai para a sombra. Nos primeiros meses de vida, algo precisa ocupar seu lugar. E o que emerge é uma estrutura que tenta compensar o buraco fundamental. No narcisista grandioso, essa compensação toma a forma de inflação. O ego se expande para preencher o vazio. A pessoa desenvolve uma necessidade insaciável de validação externa, porque nunca internalizou a mensagem fundamental: você existe, você importa, você merece amor. No narcisista encoberto, a compensação toma a forma de colapso. A pessoa se torna invisível, adaptativa, eternamente buscando aprovação através de conformidade total, porque aprendeu antes das palavras que suas necessidades reais só trazem rejeição. Ambas as formas têm a mesma raiz: o bebê anjinho, que nunca foi acolhido com amor. Agora preciso te contar sobre Mariana e o que ela descobriu aos 45 anos. Mariana veio para a terapia com uma queixa específica. Ela não conseguia receber amor. Ela tinha um marido devotado, filhos que a adoravam, amigas leais, e ainda assim, cada vez que alguém expressava carinho genuíno, ela sentia uma contração física, um impulso de se afastar, uma voz que dizia: isso não é para você. Ela descreveu a sensação como ter uma parede de vidro entre ela e o amor. Podia ver, não podia sentir. Durante meses de terapia, trabalhamos suas memórias de infância, os pais distantes, a mãe deprimida, o pai ausente. As mensagens de que ela precisava ser forte, independente, não dar trabalho. Mas o avanço veio quando começamos a explorar o que ela não lembrava, a história familiar que emergia nas sessões. Revelou que Mariana havia sido um bebê anjinho planejado, mas nascido em circunstâncias terríveis. Sua mãe entrou em depressão pós-parto severa. Seu pai, incapaz de lidar com a situação, passou a trabalhar cada vez mais. Mariana foi alimentada, trocada, mantida viva, mas raramente foi acolhida. Raramente foi olhada nos olhos enquanto mamava. Raramente sentiu o calor de um corpo que a acolhia. Não por obrigação, mas por deleite. Quando perguntei a Mariana o que ela sentia ao imaginar a si mesma como esse bebê anjinho, ela disse algo que nunca esquecerei: sinto que estou caindo, eternamente caindo, e não há ninguém para me pegar. Essa era a ferida, não uma memória, uma sensação corporal, uma experiência pré-verbal que havia moldado toda a sua estrutura psíquica. Mariana havia desenvolvido o que chamamos de feridas de apego evitativo, não porque escolheu,
porque aprendeu, antes de ter palavras, que estender os braços não levava a acolhimento, levava a nada. E então, como mecanismo de sobrevivência brilhante e devastador, ela simplesmente parou de estender os braços. 45 anos depois, ela ainda não estendia os braços, não pedia ajuda, não expressava necessidade, não se permitia precisar de ninguém. E quando o amor vinha até ela, sem que ela pedisse, a velha programação se ativava. Isso não é real, isso não é seguro, isso vai desaparecer. Melhor não sentir do que sentir e perder. O processo de cura de Mariana foi longo, porque não estávamos lidando com memórias conscientes, estávamos lidando com programação corporal, com padrões instalados antes da linguagem. O primeiro passo foi simplesmente reconhecer. Mariana precisou aceitar que sua dificuldade de receber amor não era um defeito de caráter, não era falta de gratidão, não era algo que ela pudesse simplesmente decidir superar. Era uma adaptação de sobrevivência, criada por um sistema nervoso infantil, que fez a única coisa que podia fazer: protegê-la da dor insuportável de precisar e não receber. O segundo passo foi começar a sentir a ferida. Isso parece contraditório. Por que sentir algo doloroso ajudaria? Mas Carl Jung sabia que o que reprimimos nos controla. O que confrontamos conscientemente pode ser integrado. Mariana precisou, em ambiente seguro, começar a acessar a dor do bebê anjinho que ela foi. Não intelectualmente, corporalmente. Deixar-se sentir a queda, o vazio, a solidão primordial. Isso não foi fácil. Houve sessões onde ela simplesmente chorou. Chorou de uma forma que ela nunca havia se permitido. Um choro que vinha de um lugar anterior às palavras. O terceiro passo foi o que chamamos de reparentalização. Mariana não podia mudar o passado. Não podia voltar no tempo e ser acolhida pelo bebê anjinho que foi. Mas podia fazer algo igualmente poderoso. Podia se tornar os braços que nunca vieram. Isso envolveu práticas específicas, visualizações onde ela se imaginava segurando o bebê anjinho que foi. Conversas internas onde dizia a si mesma as palavras que nunca ouviu. Você está segura. Eu estou aqui. Você não precisa ser forte. Eu vou te pegar. Parece simples. Não é, porque cada vez que Mariana tentava fazer isso, a velha programação resistia. A voz que dizia: isso é ridículo, isso não funciona, você está se enganando. Essa voz era a máscara social, a estrutura adaptativa, que havia protegido Mariana por 45 anos. E agora sentia-se ameaçada. O quarto passo foi o mais difícil: começar a estender os braços novamente. Não metaforicamente, literalmente. Mariana precisou praticar pedir ajuda, expressar necessidades, dizer ao marido: eu preciso de você. Dizer às amigas: eu não estou bem. Permitir-se ser vulnerável, de formas que seu sistema nervoso havia sido treinado a evitar. Cada vez que ela fazia isso, havia terror. O terror do bebê anjinho que aprendeu que estender os braços leva ao vazio. Mas agora, diferente daquela época, havia resposta. O marido a abraçava, as amigas apareciam, o mundo respondia. E lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar. Mariana começou a internalizar uma nova mensagem, não em palavras, em experiência corporal. A mesma forma como a ferida original havia sido instalada. Você pode pedir. O mundo responde. Você merece ser acolhida.
Ela me disse, cerca de 2 anos depois de começarmos, pela primeira vez na vida. Sinto que meus pés tocam o chão, que há algo me segurando. Essa é a cura. Não esquecer a ferida, não fingir que não aconteceu, mas criar novas experiências, que gradualmente reescrevem a programação original. Mas antes de falar mais sobre cura, preciso te contar algo crucial, porque a ferida do bebê anjinho não acolhido não permanece apenas naquele bebê anjinho. Ela se transmite. Carl Jung falava sobre o inconsciente coletivo, sobre como padrões psíquicos passam de geração em geração. Mas havia algo que ele intuía, que a ciência moderna confirmou: trauma se transmite biologicamente. Estudos de epigenética mostram que experiências traumáticas alteram a expressão genética de formas passadas para os filhos. Mas a transmissão não é apenas biológica, é comportamental. Mariana teve 3 filhos. E apesar de todo o esforço consciente para ser diferente, descobriu algo perturbador em terapia. Ela sentia uma dificuldade incrível em segurar seus anjinhos. Não fisicamente, entenda, ela os segurava, mas havia algo ali, meio mecânico, uma desconexão sutil. Porque pensem comigo, como podemos dar aquilo que nunca recebemos? Seus filhos sentiam isso. Não de forma consciente, claro, mas seus sistemas nervosos registravam. Mamãe está aqui, mas não está aqui de verdade. O filho mais velho desenvolveu feridas de apego ansioso. A filha do meio, feridas de apego evitativo, como a mãe. O caçula parecia o mais ajustado dos 3, porque nasceu quando a Ângela já havia começado a processar a sua ferida. A diferença não era genética, era o grau de cura que a Ângela havia alcançado quando cada um deles nasceu. E isso nos traz a uma verdade crucial. A quebra desse ciclo não acontece automaticamente. Não basta querer ser diferente. Não basta amar seus filhos. Não basta jurar que nunca vai repetir o que seus pais fizeram com você. Porque os padrões de apego não operam no nível consciente. Eles estão gravados no corpo, no sistema nervoso, em uma programação que foi instalada antes de você sequer ter palavras. Para quebrar esse ciclo vicioso, é preciso fazer o trabalho de reconhecer a ferida, sentir a ferida, processar a ferida e, gradualmente, pacientemente, criar novas experiências que reescrevam essa programação antiga. Algumas pessoas conseguem fazer isso sozinhas, através de leitura, reflexão, práticas meditativas, relacionamentos curativos. Muitas pessoas precisam de ajuda profissional, terapia que trabalhe não apenas com memórias conscientes, mas com a experiência corporal, com a ferida pré-verbal, que não pode ser alcançada apenas através de conversa. Mas, independente do caminho, o trabalho é possível. E aqui está algo que Carl Jung sabia e que a ciência moderna confirma: o cérebro é plástico. O sistema nervoso pode ser reconectado. Novas conexões podem ser formadas em qualquer idade. A ferida do bebê não acolhido é real, é profunda, é formativa, mas não é destino. Agora, deixa eu te mostrar os sinais, porque muitos de vocês assistindo a isso podem estar se perguntando: isso aconteceu comigo? Você provavelmente não lembra de não ter sido acolhido. A memória consciente não existia ainda, mas seu corpo lembra. Sua estrutura psíquica lembra. E essa memória se manifesta de formas específicas na vida adulta.
Aqui estão 7 sinais de que você pode ter sido um bebê que não foi adequadamente acolhido com amor. Primeiro sinal: você tem dificuldade genuína de receber. Não apenas presentes, elogios, ajuda, amor. Quando alguém oferece algo bom, sua primeira reação é recusar, minimizar, desviar. Você pode racionalizar isso como humildade ou independência, mas a raiz é muito mais profunda. Se você aprendeu antes das palavras que suas necessidades não seriam atendidas, você aprendeu a não ter necessidades. E quando alguém tenta atendê-las, agora, isso ativa a velha ferida. Sente como perigo. Segundo sinal: intimidade física te deixa desconfortável de formas sutis. Você pode gostar de sexo, pode gostar de abraços curtos, mas há algo sobre ser completamente acolhido, envolvido, contido, que dispara desconforto. Você precisa sair, precisa se mover, precisa de espaço. Isso não é preferência pessoal. É o sistema nervoso reativando a experiência de um anjinho que aprendeu que braços ao redor significam vazio, não segurança. Terceiro sinal: você é rigidamente autossuficiente, não apenas independente, rigidamente incapaz de pedir ajuda, mesmo quando precisa desesperadamente. Você prefere sofrer sozinho a admitir necessidade. Você orgulha-se de resolver tudo por conta própria. Essa rigidez não é força, é defesa, é a adaptação de um bebê que aprendeu que não havia quem ajudasse, então era melhor nem precisar. Quarto sinal: você tem uma sensação crônica de que algo está faltando. Você pode ter tudo: sucesso, relacionamentos, conquistas, e ainda assim há um vazio persistente, uma sensação de que algo fundamental não está no lugar. Esse vazio é literal. É o buraco deixado pela ausência de ser acolhido. Nenhuma conquista externa pode preenchê-lo, porque a ferida é pré-verbal, anterior a conceitos de sucesso ou fracasso. Quinto sinal: você se torna hipervigilante em relacionamentos. Você lê cada microexpressão do parceiro. Antecipa rejeição constantemente. Interpreta neutralidade como afastamento. Precisa de reasseguramento frequente, mas sente vergonha de pedir. Essa hipervigilância é herança do bebê, que aprendeu a monitorar obsessivamente o anjo da guarda, procurando qualquer sinal de que talvez, desta vez, houvesse resposta. Sexto sinal: seu corpo carrega tensão crônica específica, ombros elevados, respiração superficial, uma contração sutil, mas permanente, no peito ou estômago, como se estivesse sempre, ligeiramente preparado para o impacto. Essa tensão é a armadura corporal que Wilhelm Reich descreveu. O corpo cristaliza a defesa. Se você não foi acolhido com segurança, seu corpo aprendeu a se segurar sozinho. E essa tensão se torna estrutural. Sétimo sinal: você oscila entre necessidade extrema e desapego total em relacionamentos. Às vezes, você se agarra desesperadamente. Outras vezes, você se afasta completamente. Não há meio termo. Não há segurança estável. Isso reflete a fragmentação original, o si mesmo verdadeiro, que precisa desesperadamente, versus a máscara social, que aprendeu a não precisar de nada. Ambos existem em você e alternam o controle. Se você reconheceu 3 ou mais desses sinais, provavelmente está carregando a ferida do bebê não acolhido.
Mas aqui está algo importante que preciso dizer antes de continuar. Reconhecer isso não significa culpar seus pais. A maioria dos pais que falham em segurar adequadamente seus bebês não são monstros. São pessoas feridas, repetindo inconscientemente o que foi feito a elas. O anjo da guarda deprimido, que não conseguia segurar seu anjinho. Provavelmente não foi acolhido pela própria mãe. O pai ausente. Provavelmente teve um pai ausente. O ciclo se perpetua, não por maldade, mas por inconsciência. Carl Jung disse que o que não se torna consciente se manifesta em nossas vidas como destino. Os padrões inconscientes se repetem automaticamente, não porque queremos, porque não temos escolha, até trazermos à luz. Então, a questão não é quem é culpado. A questão é como interromper o ciclo. E aqui está o protocolo que desenvolvemos ao longo de anos, trabalhando com essa ferida específica. Primeira etapa: reconhecimento somático. A ferida do bebê não acolhido não está na memória consciente, está no corpo. Então, o reconhecimento precisa ser corporal. Isso significa prestar atenção às sensações que surgem quando você está em situações de intimidade ou vulnerabilidade. A contração no peito, a vontade de fugir, o entorpecimento que surge. Não julgue essas sensações, apenas observe. Comece a mapear onde no seu corpo a ferida vive. Segunda etapa: validação da experiência. Depois de mapear as sensações, permita-se validar que elas são reais, que apontam para algo real que aconteceu, que você não está inventando ou exagerando. Muitas pessoas com essa ferida têm dificuldade de validar, porque a ferida aconteceu antes da memória. Parece que não podem provar que aconteceu. Você não precisa de prova. As sensações são a prova. O corpo não mente. O corpo lembra o que a mente esqueceu, como dizia Carl Jung. Terceira etapa: reparentalização gradual. Isso envolve criar internamente a experiência que faltou. Visualizar-se segurando o bebê, o anjinho que você foi. Dizer a si mesmo as palavras que precisava ouvir. Oferecer a si mesmo o calor que não veio. Comece simples. 5 minutos por dia. Coloque a mão no peito. Respire. Diga internamente: eu estou aqui. Você está seguro. Eu não vou a lugar nenhum. Seu sistema nervoso não distingue entre experiência real e visualização vívida. Ao criar repetidamente a experiência de ser acolhido, você começa a reescrever a programação, como Carl Jung sempre defendeu. Quarta etapa: experiências corretivas externas. Reparentalização interna é necessária, mas não suficiente. Você também precisa de experiências reais, onde estende os braços e encontra resposta. Isso significa praticar pedir ajuda, expressar necessidades, permitir-se ser vulnerável com pessoas seguras. Cada vez que você faz isso e recebe resposta positiva, uma nova conexão neural é formada. A velha programação começa a enfraquecer, guiado pelo seu si mesmo, como ensinou Carl Jung. Quinta etapa: paciência radical. A ferida do bebê não acolhido foi instalada nos primeiros meses de vida. Ela moldou toda a sua estrutura psíquica. Não vai se dissolver em semanas ou meses. Espere anos, não como sentença, mas como realidade. O trabalho é gradual. As mudanças são incrementais. E há recaídas. Nos momentos de estresse, a velha programação se reativa. Você vai se pegar voltando ao padrão antigo.
Isso não é fracasso, é esperado. A cura não é linear, é espiral. Você volta aos mesmos temas repetidamente, mas cada vez de um nível diferente de consciência, buscando a individuação, como Carl Jung explicou. Se você chegou até aqui, você acabou de receber informação que pode mudar sua vida. Informação sobre uma ferida que poucos compreendem e que Carl Jung desvendou em sua profundidade. O que você vai fazer com isso? Se este vídeo tocou você, considere mostrar isso através dos Super Thanks ali embaixo. Cada Super Thanks é um sinal de que este conteúdo sobre feridas profundas da infância precisa continuar sendo produzido. De que há pessoas dispostas a fazer o trabalho de confrontar sua própria sombra, como Jung nos incentivou. Quando você clica naquele coração dourado, você está dizendo: eu sou parte de quem está quebrando ciclos. Agora, deixa eu te contar sobre Roberto, um nome comum no Brasil, e como ele usou o que aprendeu para salvar seus netos. Roberto veio para a terapia aos 62 anos, não por si mesmo, por seus netos. Ele havia observado sua filha, repetindo com os próprios filhos, exatamente o que havia sido feito a ela, e a ele antes dela, e a seu pai antes dele. 3 gerações de crianças que não eram adequadamente acolhidas. Roberto não queria que houvesse uma quarta. O trabalho com Roberto foi diferente. Ele não estava tentando curar sua própria ferida para seu próprio benefício. Já tinha 62 anos. Sua vida já havia sido moldada pelo padrão. Ele estava tentando interromper a transmissão. Começamos mapeando a linhagem. O avô de Roberto havia sido órfão de guerra, crescido em instituição, nunca acolhido. Tornou-se pai distante, incapaz de demonstrar afeto físico, um padrão de sombra, como Carl Jung descreveria. O pai de Roberto repetiu o padrão: provedor, presente fisicamente, ausente emocionalmente, incapaz de acolher seus filhos de forma que comunicasse amor. Roberto fez o mesmo, não por escolha, por programação. Mas agora, aos 62 anos, algo havia mudado. Roberto havia tido uma experiência que o forçou a ver. Seu neto mais novo, de 2 anos, havia estendido os braços para ele pedindo colo. E Roberto sentiu algo que o chocou. Repulsa, não pelo neto, pela intimidade, pelo pedido, pela vulnerabilidade. E naquele momento, Roberto viu a ferida passando, viu o ciclo continuando, viu gerações de crianças que estendem os braços e encontram rigidez. A escolha de Roberto foi radical. Aos 62 anos, ele decidiu fazer o trabalho que deveria ter sido feito décadas antes. Admitir que havia sido um bebê não acolhido, que havia repetido isso com seus filhos. Depois veio a prática deliberada. Cada vez que o neto estendia os braços, Roberto se forçava a pegar. Mesmo quando a velha programação gritava perigo, ele praticou estar presente no ato de acolher, olhando nos olhos do neto, sentindo o peso do corpo pequeno, permitindo-se estar ali completamente. E algo começou a mudar, não rapidamente, não dramaticamente, mas perceptivelmente. Roberto começou a sentir algo que nunca havia sentido ao acolher uma criança. Não obrigação, não desconforto, mas algo próximo de prazer. O prazer de estar conectado. 2 anos depois de começar o trabalho, Roberto me contou algo. Ontem meu neto adormeceu no meu colo e eu fiquei ali, não me movi, não senti vontade de me mover. Fiquei ali sentindo ele respirar e pensei, é assim que deveria ter sido.
Sempre. A ferida de Roberto não estava curada. 62 anos de programação não se desfazem em 2 anos de trabalho, como reconheceria Carl Jung. Mas o ciclo estava sendo interrompido. Seu neto estava tendo uma experiência que ele nunca teve, que seu pai nunca teve, que seu avô nunca teve. A experiência de estender os braços e encontrar não vazio, mas presença. E isso muda tudo. Porque o bebê que é acolhido com amor desenvolve uma fundação diferente. Um si mesmo que emerge integrado ao invés de fragmentado. Uma capacidade de confiar que não precisa ser construída depois, porque já está lá desde o início. Roberto não pôde dar isso a si mesmo. Não pôde dar a seus filhos, mas está dando a seus netos. E eles darão a seus filhos. O ciclo que operou por pelo menos 4 gerações está sendo quebrado por um homem de 62 anos que teve coragem de olhar para sua ferida, buscando a totalidade psíquica, como ensinou Carl Jung. Isso é o que é possível. Não perfeição, não cura completa, mas interrupção consciente de padrões que se repetem no escuro. Padrões que Jung chamaria de sombra. Jung disse que a psique tende à totalidade, que há uma força dentro de nós que busca integração, cura, completude. Essa força está em você agora. A ferida do bebê não acolhido é real, é profunda, é formativa, mas você não é apenas sua ferida. Você é também a consciência que pode reconhecer a ferida, o amor que pode acolher a parte ferida, a força que pode escolher diferente. Agora, antes de terminar, preciso te fazer uma pergunta. Nos comentários abaixo, quero que você escreva uma coisa. Qual é o sinal que você mais reconheceu em si mesmo? A dificuldade de receber? A rigidez de autossuficiência? A hipervigilância relacional? A tensão corporal crônica? Não precisa contar sua história toda. Apenas identifique o sinal principal. Quando você nomeia algo nos comentários, você está trazendo a consciência, está tirando da sombra, está começando o trabalho. O processo de individuação que Carl Jung descreveu. E quando você lê os comentários de outros que reconheceram os mesmos sinais, algo incrivelmente poderoso acontece. Você percebe que não está sozinho nessa jornada, que essa ferida, essa dor tão profunda, é compartilhada por muitos, que existe uma comunidade inteira de pessoas dedicadas a fazer exatamente o mesmo trabalho de cura. Então, escreva nos comentários qual sinal, qual reconhecimento ressoou mais forte dentro de você. Compartilhe sua experiência. E se este vídeo tocou o seu coração, fez sentido para você, considere enviá-lo para alguém que você sente que precisa ouvir essas palavras. Às vezes, a mensagem certa, no momento certo, pode ser o gatilho, o início de uma transformação profunda. O bebê, o anjinho que você foi, não pode ser acolhido retroativamente. É uma dor inegável, mas o adulto, a mulher, o homem, que você é hoje, pode aprender a se acolher, pode criar experiências corretivas para curar as feridas do passado, pode interromper ciclos geracionais de dor e abandono, pode se tornar os braços, o colo, o acolhimento que nunca vieram, que tanto fizeram falta. E quando você faz isso, quando você se abraça, se acolhe, você não está apenas curando a si mesmo, está curando uma linhagem inteira, está libertando as gerações futuras de uma ferida, de um padrão de dor que não precisa mais ser transmitido. Esse é o trabalho.
A missão, difícil. Sim, longo, com certeza, necessário, absolutamente. E, acredite, absolutamente possível. A cura está ao seu alcance. Carl Jung acreditava nisso. E você também pode acreditar.